Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de uma das dúvidas mais comuns que permeia aí entre os traders. Fazer operações curtas ou operações mais longas? Roda a vinheta. É isso aí, de fato essa é uma das dúvidas que às vezes atormentam a vida de alguns traders. Muitos não sabem bem como definir o seu operacional. Se de repente busca aquelas operações mais curtas, que a gente chama aí no mercado operações de scalp, ou se ele de repente consegue ou deve alongar os trades, tá? Mas para responder essa pergunta, vamos ao gráfico que eu quero te mostrar os tempos que podem ser trabalhados e como nós podemos tirar um proveito melhor de cada um deles. Nós estamos então vendo agora, pessoal, aqui na tela, esse é o gráfico do índice futuro, certo? Ele está aqui nos 5 minutos. Os 5 minutos é um dos tempos gráficos, né, no gráfico de candle mais utilizados no mercado. Por que ele é o mais utilizado? Porque ele não é um gráfico nem tão longo, nem tão curto. Então, permite ali que você consiga fazer uma análise gráfica para o day trade, né, e tomar suas decisões de compra ou de venda. Bom, o que é importante a gente observar aqui no gráfico, certo? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos aqui tentar dar um zoom para a gente visualizar melhor aqui os candles, certo? O que é importante a gente observar, pessoal? Primeiro, para você que está entrando agora no mercado, né, e de repente aí ainda está se habituando, né, com essas questões de gráficos, tipos de gráficos, vamos entender primeiro o que é o candle, certo? Observe que aqui, no gráfico de 5 minutos, nós temos, por exemplo, esse candle aqui, que ele é um candle de alta, tá? Como que funciona aqui a formação do candle? Tá? Na formação do candle, nós vamos ter, no caso como ele é um candle de alta, aqui nós teremos o preço de abertura. O que é o preço de abertura? Esse candle ele é formado a cada 5 minutos. Então, durante 5 minutos, nós teremos aqui todas as operações, né, todas as faixas de preço, né, onde o mercado andou, onde teve aqui operação, certo? Então, do candle anterior, vamos olhar aqui, ó, do candle anterior, que foi formado aqui durante 5 minutos, então, na abertura desse, quando finalizou esse candle e abriu um novo, então aqui foi o valor de abertura. Foi o primeiro preço que houve negociação a partir da abertura desse novo candle, certo? Então, para ficar bem claro, a gente tem aqui, então, o preço, né, de abertura do candle. Depois, abaixo dele, nós vamos observar aquilo que nós entendemos, chamamos de pavio, né? Pavio ou sombra. O que é o pavio ou a sombra? É uma região onde houve negociações de preço, certo? Durante esse tempo de 5 minutos. Então aqui ele chegou a trabalhar nessa mínima, né? Então ele fez aqui a mínima do candle, e depois o que acontece? O mercado começou a subir, ó. Então o mercado foi subindo, subindo, ele encontrou um topo, então ele fez um preço aqui de topo, tá? E depois a gente tem aqui o preço de fechamento, certo? Então esse aqui é o preço onde houve ali o fechamento do candle, ok? Então essa é a formação do candle, é assim que o candle se forma, seja em qual tempo você esteja trabalhando, tá? Depois nós vamos ter aqui uma outra situação, vamos olhar aqui o candle vizinho, ó. Esse candle aqui, ele já é um candle, né, um candle de baixa, né? Como que a gente pode analisar então ele? Nós temos aqui, ó, primeiro, a abertura de preço, certo? Então essa foi a primeira negociação depois do fechamento aqui do candle anterior, então a gente tem a abertura.
Nós temos aqui um pavio curto de alta, certo? Então aqui o preço ele ainda subiu um pouco, chegou a negociar um pouco para cima e depois o preço começou, né, a cair. O preço caindo, ele achou aqui uma mínima durante esses 5 minutos e depois ele fez aqui o fechamento nessa região. Então você sempre vai observar ó, que o preço de fechamento de um candle para a abertura de um outro, tá? Geralmente aqui ó, elas vão coincidir, né? Preço de fechamento, preço de abertura, preço de fechamento, preço de abertura. Então geralmente ele coincide, ainda mais em ativos onde você tem negociação preço a preço, né? Toda faixa de preços ali vão ter pessoas comprando e pessoas vendendo, certo? Então esse é o nosso candle. Bom, então agora que nós entendemos como que funciona, né, a formação do candle por tempo, vamos entender aqui alguns tempos gráficos, né? Observe que nós estamos nos 5 minutos, agora a gente vai passar para o gráfico de 1 minuto. O que acontece aqui no gráfico de 1 minuto, pessoal? Observem que no caso do gráfico de 1 minuto, né, obviamente a gente vai ter a formação de mais candles, né? Por quê? Anteriormente eu tinha a formação de um candle, ou seja, cada candle desse ele era formado, né, a cada 5 minutos, certo? Porém agora ele está sendo formado a cada 1 minuto, né? Então, a cada 1 minuto, nós temos a formação do candle. Do mesmo jeito, preço de abertura, mínima do candle, máxima do candle, preço de fechamento. Então, cada candle desse, né, está sendo formado nas operações que são realizadas a cada 1 minuto. Ok? No gráfico de 1 minuto, então, a gente observa que ele fica com bem mais informação, ou a gente pode dizer que ele fica com mais ruídos, né? Então, observe aqui ó, que a cada 1 minuto, o mercado aqui ó, ele desce, ele sobe, ele desce, ele sobe, isso numa faixa, né, de intervalo bem pequena, tá? Então, nós temos aqui a visualização geral, né? O mercado aqui ele está rolando ainda, né? Enquanto eu gravo esse vídeo são 16 horas, então o mercado está rolando. Outras pessoas costumam operar em outros tempos gráficos, né? Como 2 minutos, 3 minutos. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de 3 minutos, né? No gráfico de 3 minutos, você observa que ele já fica um pouco mais limpo em relação ao gráfico de 1 minuto, mas ainda continua, obviamente, com mais informação, com mais candles do que o gráfico de 5, certo? Pulando então o gráfico de 5, que a gente já viu ali no início, vamos dar uma olhadinha no gráfico de 15 minutos, certo? O gráfico de 15 minutos, ele também é bastante utilizado aí por alguns traders. Então, o que a gente começa a visualizar aqui? Olha só. Observe que o mercado, ele começa, né, o gráfico começa já a ficar mais limpo. Então, aqui, nós já conseguimos enxergar, por exemplo, ó, regiões de suporte, aqui regiões de resistência, né? Então, observe que a gente já consegue identificar melhor regiões onde houve uma parada significativa de preço, onde houve aqui ó, uma mudança de direção do preço, né? Olha só. Então, já fica mais claro, né, para quem faz análise gráfica, fazer aqui os seus estudos, né, e tomar suas decisões de compra ou de venda, né? Olha só como o mercado fica bem mais limpo, tá? Bom, além do gráfico de 15 minutos, outro gráfico que as pessoas também, né, os traders costumam utilizar bastante, é o gráfico de 30 minutos, tá? Então aqui no gráfico de 30 minutos,
a gente começa a enxergar ele ainda de forma mais limpa, né? Ou seja, cada candle desse, né, cada candle, ele está sendo formado pelas negociações que acontecem no intervalo de 30 minutos. Da mesma forma, com o seu preço de abertura, a mínima do candle, preço de fechamento e aqui a máxima do candle, certo? Então, candle de alta e aqui os candles, né, de baixa. Outro tempo gráfico que também é bem interessante e ele é muito utilizado para fazer estudo é o gráfico de 60 minutos, certo? Gráfico de 60 minutos. O gráfico de 60 minutos, ele é muito utilizado, pessoal, para fazer estudos intraday. Então, se a gente diminuir aqui, ó, ampliar um pouco a visualização, então no intraday a gente consegue observar, por exemplo, regiões aqui macro, ó. Vamos colocar aqui, ó, em horizontal. Então a gente consegue observar aqui regiões macros, né, onde houve ali um toque significativo do preço e assim facilitando a identificação aí de regiões de suporte e regiões de resistência. Então vamos tentar marcar aqui algumas regiões que são regiões interessantes, né? Essa região aqui do 79.405, que tem outra região mais aqui embaixo um pouco, ó. Uma região também bem interessante, né, onde houve ou reversão de preço, formação de candle pivô, reversão, enfim. Então o gráfico de 60 minutos, né, ele já te ajuda a ter uma visualização mais macro da coisa. Outro gráfico também utilizado para fazer essa leitura mais a longo prazo é o gráfico diário. Então, no gráfico diário, a gente já consegue, só apagar aqui essas linhas. Então, nós conseguimos ter uma visualização do que o mercado tem feito, ó, dia após dia. Então, observem que aqui, ó, nós temos o candle referente ao dia de ontem, né? Esse candle é do mercado de hoje, né? O mercado ainda está em formação, esse candle ainda não chegou no seu estágio final, mas aqui é o candle de ontem. Então, ontem nós tivemos o preço de abertura, nós tivemos a mínima do dia, nós tivemos o fechamento do dia e aqui o preço máximo que alcançou. Então, o mercado vem aqui, ó, de 3 dias, né, fechando com candles de queda, depois fez esse candle de alta e hoje está indicando aí que vai finalizar com o preço abaixo do preço de ontem, certo? Então a gente consegue visualizar nesse gráfico aqui dia após dia o que tem acontecido no mercado. Outro gráfico também interessante, além do gráfico diário, é o gráfico semanal. Então, o gráfico semanal, o que a gente vai observar aqui? Nós temos o candle que é formado durante a semana. Então, esse candle aqui, ele é referente a essa semana, né? A semana está se encerrando ainda. Esse candle aqui é referente à semana anterior. Então, é desde a abertura do mercado, na segunda-feira, nós tivemos aqui uma mínima, tivemos o preço de fechamento na sexta e tivemos um preço de máxima, certo? Então, isso aconteceu durante segunda a sexta-feira, né, no mini índice. Outro gráfico que ainda também pode ser visualizado é o gráfico, pessoal, mensal, né? Olha só o gráfico mensal. No gráfico mensal, ele já nos dá uma informação aqui bem interessante, ó, a respeito do mercado. Se nós observarmos aqui o candle, né, esse candle, olha só o tamanho dele, galera. Olha só esse candle de queda aqui, ó.
Esse candle é referente a quando? Esse candle é referente a março de 2020, certo? Então, em março de 2020, a gente tinha um mercado aqui que abriu nessa faixa de preço, né, por volta dos 103 mil, né, mais ou menos, 104 mil pontos. Durante o mês de março, né, o mercado chegou a atingir aqui a máxima, né, por volta ali dos 110 mil pontos, e aí depois, né, o mercado desabou, né, o mercado, olha só, ele desaba durante o mês de março, com toda, né, essa crise aí de pandemia, problemas políticos, né, e assim por diante. Então nós temos a mínima, então durante o mês de março, né, o mercado chegou a bater aqui, ó, na região dos 61 mil pontos, 60 mil pontos, e fechamos o mês de março aqui nessa região, né, região por volta dos 72,5, 73 mil pontos, tá? Então isso nos dá uma visão mais macro do que o mercado está fazendo, certo? Então, para responder à pergunta, né, para que a gente agora possa entrar de fato no assunto, devo fazer traders curtos ou traders longos, tá? Primeiro, que isso é uma decisão muito pessoal, certo? Pode ser que você se adapte melhor a fazer traders mais curtos, fazer traders scalps. Né? Geralmente, quem faz esse tipo de trader acaba operando mais, acaba fazendo mais operações, né? Chega a fazer em média aí 15, 20 operações por dia. Né? Um scalper mais experiente talvez faça um pouco menos, né? Na faixa aí de 5 a 10 operações. Por quê? Porque a tendência é, à medida que você vai ganhando experiência no mercado e vai aprimorando a sua técnica operacional, a tendência é você ir aumentando os lotes. Então, ele já não precisa, um trader experiente já não precisa fazer tantas operações porque ele está aumentando a mão. Então, ali em poucas operações, ele consegue atingir a sua meta, certo? E nós temos, por um outro lado, né, as operações mais longas. Quem é adepto das operações mais longas, geralmente vai fazer ali de 1 a 3 operações por dia, né? Essa é a média. Vamos buscar aí operações, né, de 200, 300 pontos, 400, 500 pontos, enfim. Então, vai buscar alongar, ok? Para o day trade, pessoal, para você que faz day trade, um gráfico mensal, obviamente, ele não vai te atender. Né? O gráfico mensal, para quem faz day trade, vai comprar e vender no mesmo dia, não dá para tomar como base a gente operar no gráfico mensal. Porém, o gráfico mensal pode nos ajudar a quê? A traçar regiões que são regiões importantes, né, de suporte e resistência, certo? Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, ó, a gente tem uma região aqui, ó, essa aqui é uma região já mais interessante. Por quê? Porque no primeiro momento, essa região aqui, ó, ela serviu, né, como resistência, e no segundo momento, ó, ela começou a servir como suporte. Embora houve aqui um rompimento, né, mas foi um falso rompimento. Claro que isso no gráfico mensal fica muito grande, né? Isso aqui, o número de pontos é absurdo, não dá para a gente traduzir isso para o day trade, mas eu consigo pelo menos enxergar, né, no longo prazo, que o mercado financeiro ele vinha numa ascensão, o mercado vinha subindo, né? O IBOV aí, o índice futuro, e quando chegou aqui, ó, no início do ano, o mercado começou a cair, e agora o que o mercado está fazendo? Ele está esboçando uma pequena reação, certo? Em relação ao que perdeu, está esboçando uma reação. Essa reação pode fazer com que o mercado ele, né, continue, então, essa tendência de alta, ou pode ser que a gente encontre aqui uma região, né, de resistência e aí o mercado faça isso, comece a trabalhar para baixo, né, perca aqui realmente essa região dos 70 mil pontos e continue o movimento de queda que ele vinha fazendo, ó, lá desde, né, fevereiro, mais ou menos, certo? Então
Então, esse gráfico, né, de mais tempo vai nos ajudar a ter uma visão mais de longo prazo, tá? Mas no frigir dos ovos, para o day trader, isso aqui não vai nos interessar muito. Se você opera ações, um swing trader, né, vou fazer swing trader e quero ficar aí 30 dias num papel, né, pegar alta desses 30 dias. O gráfico mensal já ajuda. Outro gráfico que vai ajudar para fazer também essa análise mais longa, pessoal, seria o gráfico semanal. Então, para você também que faz swing trader em ações, ou swing trader também no mercado futuro, o que é mais difícil, né? Por que é mais difícil você fazer swing trader alavancado, né? Porque a margem de garantia, pessoal, ela fica muito alta, né? Então, enquanto, por exemplo, para você operar um mini contrato no day trade alavancado, a margem é em torno de 25, 30 reais, para você operar alavancado no swing trader, essa margem ela vai para cerca de 1.500, 2.000 reais. Né? Então, nem todo mundo tem esse valor e também às vezes não compensa você colocar todo esse valor para operar com um mini contrato, sendo que você pode alavancar ele com menos capital, né? Então, por isso é mais difícil fazer swing trader para pessoas, né, que têm um capital menor, ok? Mas o gráfico semanal ele também ajuda, né, o swing trader, então, para fazer essas operações de ações, por exemplo, né? E também ajuda para quem quer fazer aí as marcações de suporte e resistência. A gente consegue também aqui, ó, visualizar outras regiões que também são regiões importantes num prazo já mais curto do que o mensal. Então a gente já consegue, observe aqui, ó, por exemplo, no gráfico semanal, a gente consegue observar aqui um gap que no mensal nós não conseguiríamos identificar. Então o semanal já está mostrando aqui para a gente que houve um grande gap. Então essa informação já muda, por quê? Porque a gente sabe que quando o mercado está em queda ou em alta, né, no caso que a gente está avaliando ele em queda, e houve uma situação de um gap como esse, então a tendência agora do mercado, qual que é? A tendência dele é fechar o gap, certo? Então ele está vindo devagarinho, mas a tendência é o quê? É ele fazer esse fechamento aqui, pessoal. A tendência é ele fazer o fechamento do gap, certo? Quando a gente fala em tendência, a gente está falando, obviamente, em probabilidade, né, não em certeza, mas é uma tendência. Nada impede que quando o mercado chegar nessa região, ele também volte aqui a cair, enfim. Tá ok? Mas o que é importante você observar, né? Nós que somos grafistas, ou você que está se propondo aí a ser um grafista, é importante a gente observar os sinais, fazer uma leitura dos gráficos, né, usando aí alguns indicadores, algumas situações para que nós possamos tomar nossas decisões de compra ou de venda, certo? Um gráfico também interessante que você precisa ficar de olho é o gráfico de 60 minutos, certo? Ou o gráfico de 1 hora, tá? O gráfico de 60 minutos, ele é muito utilizado, né? Aí já começa a ficar mais próximo da nossa realidade, do day trade, para fazer, então, as marcações de regiões de suporte e resistência. Então, observe aqui, ó, que no gráfico de 60 minutos, a gente começa a observar mais regiões onde o preço ele pode parar, né, e fazer ali uma reversão ou fazer uma confirmação para o seu movimento, seja um movimento de queda ou um movimento de alta. Tá? Então, olha só como ele já fica mais operacional. Então, aqui nós temos regiões que foram marcadas no intraday, mas que já se tornam regiões aqui, ó, interessantes para que nós possamos tomar nossas decisões. Ó, bateu aqui numa possível região de resistência, o que a gente faz? A gente vende, certo?
Chegou aqui numa região próxima de suporte, então a gente vai comprar, né? O preço está trabalhando aqui em cima, né? Vamos comprar acima dessa região. O preço trabalhou abaixo, vamos vender. Claro que nós usamos outros parâmetros, né? Mas eu estou apenas exemplificando aqui em cima de regiões de suporte e resistência, marcada em cima do gráfico de 60 minutos, certo? Bom, outros gráficos que podem ser trabalhados também, né, existem muitos traders que eles gostam de trabalhar, por exemplo, no gráfico de 30 minutos. Então ele vai buscar identificar aqui regiões de suporte, resistência e sinais de candle, né, padrões de candle, ou regiões também onde ele vai identificar aqui, por exemplo, ó, ele vai identificar aqui uma LTA, de repente ele identificou ali, né, faz ali a marcação de uma LTA. Para quem não sabe, LTA é uma linha de tendência de alta, certo? Então LTA é uma linha de tendência de alta. Bom, então ele marcou aqui uma LTA, então o preço trabalhou aqui, ó, acima da LTA, o que ele vai fazer? Né? Como obviamente aqui é uma tendência de alta, então ó, o preço bateu aqui na LTA, né, para cima, então está trabalhando aqui para cima, ele vai comprar, bateu, ele vai comprar. Quando a coisa inverte, né, aqui ó, rompeu, o preço rompeu a LTA, então ele vai começar o quê? A trabalhar aqui na venda, ok? Então essa é uma forma para quem quer o quê? Alongar mais as operações. Então, se você está buscando alongar mais as operações, é importante que você procure trabalhar com gráficos também mais longos. Ou seja, o gráfico ele vai ser muito importante no casamento com a sua estratégia e com o seu perfil. Continuando então aqui, vamos só apagar aqui essas linhas para não deixar aqui muito poluído o nosso gráfico, tá? Para não confundir. A gente fez aqui ó, marcações em outros tempos gráficos, vamos aqui tirar, vamos deixar ele mais limpo. Agora sim a gente vai para o gráfico de 15, certo? Então esse é o gráfico de 15 minutos, né, referente aqui, ó, vamos deixar ele bem ampliado ao dia de hoje. Tá? Então nesse gráfico ele também já se torna mais interessante para quem quer fazer essas operações mais longas. Então aqui a gente consegue identificar aqui, ó, regiões onde o preço segurou, regiões de suporte. A gente consegue identificar aqui também ó, regiões de resistência, pegando aqui um pouquinho no intraday. A gente pode ajustar aqui também para o dia de hoje. Né? Então aqui vou marcar mais uma região aqui, pessoal, que é uma região interessante também. Ó. Então, por que essas regiões são interessantes? Né? Observe que nessa faixa de preço aqui, nos 79.400 pontos, a gente tem aqui uma região onde os vendedores não deixaram o preço subir, certo? Isso aqui no dia de ontem. No dia de hoje, o que acontece? O mercado ele abriu aqui embaixo e achou esse topo. Então, qual foi o topo que o mercado achou? Foi justamente na região de briga no fechamento de ontem, certo? Depois o mercado, os compradores tentaram romper a região aqui ó, dos 79.400, conseguiram no primeiro momento, porém aqui ó, os vendedores entraram e jogaram novamente o preço para baixo. Quando os vendedores jogam o preço para baixo, observem que eles jogam com força, rompendo esse fundo anterior. Então aqui ó, esse rompimento, depois os vendedores continuam com muita força, ó, romperam de novo aqui essa região, tá? E aí depois o mercado aqui ó, depois o mercado começa a subir, e olha só aqui ó, ele começa a também encontrar resistência nesse ponto que anteriormente serviu como um suporte, agora ele está servindo como resistência.
Então o mercado fica aqui, ó, lateralizado nessa região, aqui faz um falso rompimento, depois o mercado joga para baixo, veio para baixo, ó, encontrou aqui esse suporte, né, agora nesse exato momento, então o mercado está trabalhando, ó, voltando, e qual que é a tendência aqui que nós temos? Tá? A tendência é que o mercado, então, ó, venha buscar aqui essa faixa de preço até o final do dia. Né? Então pode ser que ele busque aqui, desça, possa ser que ele rompa direto, né? E aí ganhe essa região aqui dos 78.500, enfim. Mas a leitura principal é de que pelo menos o mercado, pessoal, ó, o preço hoje ainda deve retornar aqui a essa região dos 78.450 pontos, certo? Então ele deve atingir isso aqui. Bom, continuando então aqui nos tempos gráficos, os 5 minutos, né, nós falamos no início, então 5 minutos ele é um gráfico mais padrão, certo? Ele é o gráfico, na realidade, mais utilizado pela maioria dos traders que operam no gráfico de tempo, né, gráfico de tempo, para tomar suas decisões. Por que que ele é o mais utilizado, tá? Bom, o gráfico de 5 minutos, ele é o mais utilizado por quê? Porque ele não é um gráfico, né, obviamente, tão longo, mas ele também não é um gráfico tão curto, né, ao ponto de confundir ali o seu operacional. Então, no gráfico de 5 minutos, a gente consegue identificar também melhor aqui as regiões de suporte e resistência. Você pode tratar como regiões primárias, regiões secundárias, regiões mais fortes, regiões mais fracas, enfim, não interessa o nome que você dá, né? O suporte 1, suporte 2, resistência 1, resistência 2, resistência 3, enfim, não importa, né? O importante é você olhar no gráfico regiões onde o preço teve dificuldade de passar, seja numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, ok? Então, no gráfico de 5 minutos, o que ele fica interessante também, né? Fica mais fácil de você observar, por exemplo, padrões gráficos, né? Então, a gente consegue, por exemplo, identificar aqui um inside candle, né? De repente, aqui ó, a gente identifica um engolfo, um candle aqui ó, de indecisão, né? Um insight, enfim. Então, ele fica mais fácil, os candles martelo, né? Estrela cadente, enfim, bebê abandonado, né? Daí, candle, nome para candle é o que não falta, certo? Então, fica mais fácil de identificar os candles também. Inclusive, o tempo de 5 minutos, ele é bastante indicado para quem está iniciando no mercado. Então, você que está entrando agora no day trade, que está se ambientando com essas nomenclaturas, com os gráficos, com o operacional, com indicadores, os 5 minutos, ele é bem interessante. Um outro tempo gráfico também que eu aconselho a você observar, para você que está iniciando, é o gráfico de 15 minutos. Tá? Então, assim, procura identificar, num prazo mais longo, as regiões que são mais visíveis para você, regiões de suporte, de resistência, regiões onde você pode operar. Por que eu falo isso, pessoal? Porque o processo de aprendizado no day trade, né, isso é muito importante, você preste atenção, que o processo de aprendizado no day trade, ele é um processo contínuo. Não é porque você observou uma aula, 2 aulas, não é porque você abriu o gráfico uma vez na vida que você vai dominar aquilo. Então, ele é um processo crescente. Ou seja, à medida que você for operando, à medida que você for tendo tempo de tela, certa palavra é essa, tempo de tela, quanto mais tempo de tela você tiver, quanto mais quilometragem você tiver na análise gráfica, vai ser mais fácil você olhar para o gráfico e identificar regiões de suporte, regiões de resistência, padrões gráficos, ok? Então,
comece por tempos maiores, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, ou até os 60 minutos para traçar lá regiões no intraday de suporte e resistência, tá? E aí depois você vem diminuindo esse tempo, né, e vai buscando o melhor tempo que vai se encaixar para você, ok? Bom, e os tempos mais curtos? Galo, o que a gente faz? Vamos lá, pessoal. Aqui a gente está agora no gráfico de 1 minuto, certo? O gráfico de 1 minuto, principalmente para os dias que o mercado está muito volátil, ele é um teste para cardíaco, tá? Gráfico de 1 minuto, principalmente em dias de muita volatilidade, ele é um teste para cardíaco. Por que ele é um teste para cardíaco, né? Aqui nós estamos visualizando o gráfico no índice futuro, né? O mini índice futuro. Então, ele não fica com tanta volatilidade como no mini índice, certo? Aqui no gráfico do mini índice, vamos tentar colocar aqui nele, ó. Bom, então a gente está agora no mini índice. Agora, pelo horário, o mercado já não tem tanta volatilidade, mas isso aqui, pessoal, principalmente quando o mercado abre, né, durante o dia, isso aqui fica muito rápido, ele fica muito rápido. E às vezes gera confusão, tá? Por isso que eu não aconselho você que está iniciando o mercado operar em gráficos, né, no primeiro momento mais curtos, porque isso pode gerar confusão. Outra coisa que vai acontecer, olha só quantos candles, né? Olha só quantos candles estão aparecendo aí na tua tela. Ó. Olha só quantos candles você tem para fazer leitura, para identificar padrão, né, padrão de alta, padrão de baixa, padrão de enrosco, preço de abertura, preço de fechamento, né, tamanho, range de sombra, né? Então, cara, isso aqui fica difícil, tá? É muito difícil você olhar, isso aqui confunde, ó. É muita informação. São muitos candles. E agora? O mercado está subindo, beleza, eu vou comprar. Não, o mercado está descendo, vou vender. Daí vende, aí o mercado sobe. Não, eu vou comprar, daí o mercado desce. Entende? Isso aqui, se você não tem experiência, vira uma confusão. Então, geralmente, quem que opera o gráfico de 1 minuto? O gráfico de 1 minuto, ele é utilizado muitas vezes para scalper. Né? Então, o cara que às vezes faz operação mais curta, que quer pegar ali 30, 40, 50 pontos, né? Ele pode usar, às vezes, esses gráficos mais curtos para fazer ali suas operações, né, de entrada e saída. Ele é utilizado também por alguns traders, pessoal, para fazer confirmação de entrada. Tá? Então, para traders mais experientes, que trabalham, né, com mais de uma tela, né, isso é importante, porque quando você tem ali 2 gráficos abertos, só uma tela, principalmente se for uma tela de notebook, é ruim. Se for uma tela maior, né, hoje a gente tem tela aí de widescreen, ultra-wide, né, e eu mesmo uso uma tela ultra-wide, então você pode jogar ali, né, vários gráficos que dá para visualizar bem. Então, para quem opera, já tem um pouco mais de experiência, opera ali de repente com outros tempos gráficos, ele vai usar 1 minuto para tomar ali decisões de entrada ou para gerenciar o seu stop, né, o seu stop loss ou o seu stop gain, e também ele é muito utilizado para estratégias específicas. Que estratégias específicas? Por exemplo, a abertura da bolsa. Né, o mercado futuro ele abre 1 hora antes, né, do nosso mercado de ações. Então, quando chega ali por volta das 10 horas, tem gente que leva para 1 minuto para poder fazer a operação de abertura de ações. A abertura de Dow Jones também ele é muito utilizado. E também para situações como o dia de payroll, tem gente que gosta de botar o payroll no minuto, né, também ali para se posicionar, enfim. Depois nós temos daí o gráfico de 2 minutos, tá, aqui nessa plataforma aqui eu não consigo botar no gráfico de 2, o gráfico de 3, né, e assim por diante, ok? Bom, então qual que é a conclusão que nós chegamos? Operações curtas ou operações longas, né? Tudo vai depender de você, tudo vai depender daquilo que você vai se adaptar melhor. Uma coisa que é importante, você que está entrando no mercado e que está acessando materiais, conteúdos e de repente já fez até algum curso, uma coisa que eu sempre digo, pessoal, assim, não se limitem, né? Não se limitem a questões impostas, né?
que são questões impostas, Galo. Por exemplo, você pegar um trader e o trader falar que o único gráfico que funciona é o gráfico de 5 minutos, ou o gráfico de 15, ou o gráfico de 30, ou o gráfico de 1. Então, desconfie dessas pessoas. Não é porque um tempo gráfico vai atender melhor a ele, que esse mesmo tempo gráfico vai atender melhor a você. As pessoas são diferentes. As nossas reações, as nossas emoções em relação ao mercado, elas são diferentes. Então a gente não pode, pessoal, engessar, certo? E você não pode se deixar engessar nesse sentido. Então o que você vai ter que fazer? No primeiro momento você vai ter que testar. Será que eu consigo ficar em operações mais longas? Tem gente que não tem paciência suficiente para fazer operações mais longas, tá? Eu sou um caso desse. Operações longas no meu trade são operações atípicas. Acontece, mas são operações atípicas. Eu prefiro fazer operações mais curtas, mas conheço um monte de gente que faz operação longa, não tem nenhum problema você fazer operação longa, como não tem também nenhum problema você fazer operação curta, tá? O problema o que é? É você estar dentro de um tempo ou dentro de um operacional que não serve para você e querer insistir naquilo. Não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Então busque, teste inclusive outros tempos, por exemplo, 4 minutos, os 6 minutos, por que não? Coloque os 7 minutos na sua tela. Pô, Rafael, mas ninguém opera com 7 minutos. Cara, mas se você botou os 7 minutos e você nos 7 minutos consegue enxergar suporte, resistência, padrões de candle, consegue traçar suas linhas de alta, de baixa, então vai para os 7 minutos, não importa o que a maioria está fazendo, sabe? Assim, não importa, faça o seu operacional, faça dar certo aquilo que funciona para você, porque o que funciona para você é aquilo que vai te dar dinheiro no mercado. O operacional do outro, que não serve para você, cara, não vai te dar dinheiro, certo? O resultado dele não quer dizer que vai ser o resultado. O que o cara está postando que está ganhando não quer dizer que você vai ganhar porque está fazendo ali, usando o tempo dele ou fazendo exatamente o que ele faz, tá? É claro que uma pessoa mais experiente, ela tem conhecimento de mercado, assim como eu estou passando para vocês aqui a minha experiência, estou passando aqui um caminho para que você trilhe, e aí é importante que você observe isso, mas o que você precisa entender é o quê? É que você tem um caminho que está sendo colocado diante de você, você tem um apontamento, mas esse caminho você pode trilhar de várias formas, certo? Existem várias formas de chegar a alguém. Pode ser através do 1 minuto, dos 5 minutos, do 30 minutos. Eu posso chegar a alguém usando LTA, LTB ou não. Eu posso chegar a alguém né, usando indicadores ou não. Eu posso chegar a alguém usando só Price Action, puro, só fazendo leitura de candle ou não. Então, assim, existem várias formas. A partir do momento que você entende as ferramentas que você tem na sua mão e você consegue explorá-las, então você vai conseguir chegar ao teu objetivo com mais facilidade. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Coloca aí os comentários, o que você achou, qual a parte que você mais gostou, e dá um like, compartilha com seus amigos e nos ajude a levar informação de qualidade para o maior número de pessoas possíveis. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.